E como eu mandei a grupo, durante a semana, assim, o pastor do lar me convidou, eu coloquei no meu coração, uma pergunta que Deus tinha para a gente trazer como uma mensagem que pudesse alcançar o nosso coração, e eu precisando muito mais dos meus irmãos. Eu fiz pergunta para muitas pessoas, dentro do táxi, no ponto de táxi, a minha família, sobre se eles acreditavam que neste mundo veio um homem chamado Jesus, aqui andou e aqui viveu e se identificou conosco. Muitos, a maioria disse que sim, acreditava que veio um homem aqui chamado Jesus e viveu aqui. Aí eu aproveitava e entrava nesta porta que se abria, e você acredita que ele voltará? Aí começou a complicar, irmão. Aí mudou-se o comportamento de muitos. Alguns dizendo que, pelo jeito que o mundo está indo, acreditam. Outros não tenho certeza se realmente você vier a fazer com ele melhor do que fez na primeira vez. E eu fui fazendo perguntas, e fui aprofundando, tive a oportunidade de testemunhar e levar para muitos uma provocação para que eles pudessem pensar qual o verdadeiro sentido da fé, de uma fé em Jesus Cristo, como aquele que veio aqui, andou, anunciou o reino de Deus, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a glória de Deus, e quando ele subia, anjos ali de manifestar dizendo para a luz da igreja, porque vocês estão olhando para os céus, este mesmo que vocês estão vendo aqui, ele há de voltar também um dia. Mas às vezes nós perdemos a profundidade do sentido do nosso caminhar aqui. Aí nós precisamos resgatar, então, irmãos, de tal maneira que as coisas se tornem bem presentes no nosso coração. Presente na certeza de que nós podemos viver com mais intensidade essa realidade, que é o Jesus que cremos, esse Jesus de Nazaré. Ninguém conhece o Pai, mas Ele nos fez conhecer. Quem o vê o Pai. Nós conhecemos Jesus. E Ele nos revelou o Pai. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. E quando nós falamos em Jesus, nós colocamos muito próximo a relação nossa com esse Jesus que veio aqui para identificar-se conosco, reconhecendo as nossas limitações, a nossa natureza, ao ponto de então perceber tudo que era preciso ser feito e ele fez, cumpriu integralmente a sua missão. Só que o homem, ele durante um momento ele toma posse de algumas verdades, mas depois ele perde. E quando ele perde a beleza da sua identidade, restaurando a nossa identidade e a nossa cidadania com e na volta de Jesus. Mas para a gente entender isso, nós vamos ter que entender algumas coisas muito importantes que fundamentam a nossa compreensão. Identidade. Identidade, o que significa identidade para nós? O que pode significar? O que é identidade? É a consciência que alguém tem de si mesmo, tanto em aspecto pessoal e também social. Isso nesse mundo. Agora, eu
uma identidade no Cristo de uma natureza que transcende a compreensão do mundo, porque para o mundo é loucura. É aquela semelhança sua com o Filho de Deus. Gerado você foi a imagem do Cristo vivo, do Cristo redentor. De Jesus que salvou a tua vida. Agora, se socialmente você se constrói uma identidade na relação às convivências, e essa identidade ela não é fixa, porque ela não é estática, ela é construída ao longo de um tempo, com vários fatores intrapessoais, internos, subjetivos, que compõem o seu mundo, os seus valores, as suas expectativas. Aí eu pergunto, quais são as suas expectativas quanto à volta de Jesus? Tem também a questão interpessoais, que é aquela que retorna a você nas relações um com o outro. É por isso que quando estamos em comunhão, irmãos, nós estamos sempre refletindo para o outro uma profunda, uma viva esperança. Um dizendo para o outro, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É uma identidade, então, que pode ser reconhecida uns nos outros. Mas nós temos também a cidadania. A cidadania, irmãos, é um cidadão que tem direitos garantidos quando pensamos numa sociedade. Agora, quando nós pensamos no reino de Deus, é direito adquirido não por méritos, mas pela graciosidade de Deus. Nós somos aqui estrangeiros. Se maltratados somos, temos que entender que nós não somos cidadãos da terra. Nós somos forasteiros aqui. Em terra estranha estamos. Nós somos do reino lá do céu. Embaixador nós somos aqui. Representando uma dimensão, uma realidade que o mundo não alcança com os olhos físicos. E não nem com uma razão. Por mais comprovável que seja usada, ela não consegue trazer a clareza e a profundidade que nós acolhemos pela fé, que é a glória de Deus se manifestando com poder, em que nós então teremos uma combinação maravilhosa. Mas o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu? Aconteceu uma das coisas mais tristes que temos. Gênesis capítulo 3, capítulo 2, versículo 15, fala que e tomou Deus o homem e o colocou no seu jardim para cuidar e lavrar. Gênesis 2, 15. Aconteceu que o homem, ele pecou, ele desobedeceu a Deus. O mesmo Deus que pegou esse homem e o colocou no seu jardim para tentar lavrar. Em Gênesis 15, 23, fala que expulsou Deus, tirou Deus o homem do paraíso, lançou na terra. Estabeleceu agora você vai trabalhar, você vai cuidar, vai fazer. É uma conotação diferente, porque quando se perde a identidade, se perde valores e até a glória da visão de uma consciência de a posição que ocupamos. Por exemplo, o filho pródigo, quando ele estava lá na sarjeta, e ele foi tomado de um reconhecimento da sua identidade, ele disse: eu tenho um pai e recordo da sua identidade. E quantos jornaleiros de meu pai, ele começa então a refletir por si só o valor que ele tinha. Então o homem perdeu a sua identidade. E Deus então começa a reconstruir essa identidade do homem de maneira muito progressiva, de uma maneira que ele vai se revelando a cada um. Basta pegar a palavra. Deus pega Abraão, capítulo 12 de Gênesis, e muda o seu nome, porque o nome é um peso da identidade da pessoa, porque vincula uma história. Não apenas de um nome da pessoa, mas de uma geração, todo um grupo, todo
vários valores que vêm agregados ali na realidade. O nome, Deus muda o nome, porque vai mudar, vai resgatar a palavra, uma nova identidade, não aquela que estava no meio lá em Ur dos Caldeus. E com isso ele então começa a restaurar a identidade. Já olhando para nós, olhando para mim, olhando para cada um dos irmãos. Depois Deus pega Jacó. É interessante, irmãos, que nós temos hebreus, israelitas e judeus. Quando você vai estudar o aspecto dessa nacionalidade, dessa identidade desse povo, você tem que perceber que Deus já transitou nesses momentos, mostrando para cada um que deveria estar atento a essa identidade que identificava esta pessoa, este grupo como Deus soberano Senhor. Amém? Pegou Jacó. Jacó, então, ali, quando ele trava uma luta com Deus, e ele querendo ser abençoado por Deus, ele não larga aquele anjo, aquela revelação, aquela teofania, aquela manifestação física por meio que nós não conseguimos descrever, mas que percebemos que estava ali presente, uma luta travada, Jacó ali. E Jacó diz: enquanto eu me abençoares, eu não te largarei. O anjo perguntou: qual é o teu nome? Jacó, mas agora você será Israel. Vai restaurando, mudando. Então, e com isso, irmãos, nós temos aí esse processo de restauração de uma identidade, para que a pessoa entenda quem ela é e a quem ela pertence. E a cidadania, que é muito mais importante, irmãos, naqueles patrimônios, aquelas cidades antigas, né? Vamos pensar em aqueles lugares, na cultura grega, você para ser um cidadão, você para ter direito, tudo, você era rolado nomes em livros, configurando ali que você fazia parte daquela comunidade, você tinha uma cidadania, você tinha algo que te autorizava a viver como você vivia, uma expectativa. E Deus, então, ele começa também a resgatar a cidadania. Mas nós temos um mundo que vem contra os planos de Deus na nossa vida. Na divisão de Judá, das tribos aqui, das tribos, 2 reinos, depois levado para o cativeiro, ali começam a despersonalizar, começam a afastar, perder a identidade. Mas Deus, na sua infinita bondade, ele continua preservando o sonho dele. O sonho de Deus, irmãos. O sonho de Deus é um sonho que podemos pensar em um sonho de uma cidadania para todos, para pensar também em algo muito particular. Não apenas universal. Jesus vai voltar. Vai. Mas ele vai voltar para mim. Eu amo a sua vida. Existe o universal, existe o particular, existe a singularidade, que é uma expectativa com muita alegria, sustentada pela fé daquele que crê. Amém? Amém, irmãos? O universal abrange a todos. Particular é algo seu, singularidade é algo que você não consegue ver apenas para você, porque a singularidade, ela não precisa ficar lá fora, não. Eles olham para você e veem em você algo que transcende. Uma igreja que ama a volta de Jesus é a igreja que, quando ela sai do templo, quem convive com essa igreja sabe que esses esperam a volta de Jesus. Amém? Amém? Nossos filhos, eles podem até não estar dando na palavra, mas eles olham para nós, sabem. Meu pai espera a volta de Cristo. Isso fundamenta uma restauração
restauração de identidade, cidadania, para que a gente entenda, irmãos, que nós não estamos à margem. E o cuidado de Deus vem com o quê? Partilhando. Só que, irmãos, existe uma coisa muito triste. Quando o homem perdeu a sua identidade, ele se tornou um ser sem paraíso, um ser sem chão, um ser da deriva, um ser que, perdido, com a sensação de que algo que ele perdeu, que ele agora não pode tomar novamente, e que já não é mais exatamente como ele foi quando ele foi criado. Porque ele perdeu algumas dimensões, irmãos, que naturalmente foi compartilhada conosco. A coisa mais linda do tempo, irmão, o quanto nós somos inteligentes, o quanto nós somos livres, o quanto nós somos voluntários. A palavra é outra palavra, agora não me faltou, mas nós temos uma vontade, nós temos uma condição de fazer escolhas. Tudo dentro de uma condição de relacionamento com Deus. Mas quando nós nos tornamos sem identidade, nós perdemos toda essa capacidade e vamos para as nossas limitações e nossos desejos. Quando Paulo disse que esmurrava o seu corpo como um atleta, para que não fosse reprovado e conseguisse o ouro, uma competição simplesmente olímpica, dentro da linguagem grega que ele usou, eu fico me pensando o quanto nós temos que às vezes nos esmurrar para crescer na fé, brigando com o tempo, fazendo as coisas mais inteligentes para a nossa vida, restaurando a nossa identidade de uma forma participativa com o próprio Deus que trabalha em nós, porque se tem algo difícil, irmãos, e quase impossível para Deus, é Deus ajudar quem não quer ser ajudado. Se aqui, eu digo, é impossível nós ajudarmos alguém que não quer ser ajudado. Mas, por outro lado, é gratificante, é glorioso você ajudar quem quer ser ajudado. Porque esse estará ajudando a outros. Quem quer ter a identidade restaurada, a cidadania devolvida, vai experimentar de algo glorioso que começa dentro da palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Miserável, homens, seremos, se esperarmos em Cristo apenas desta vida. Nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa expectativa se insere aqui neste mundo, para ostentar uma falta de identidade de um povo que é reconhecido como Deus glorioso e criador. Deus vai repetir a falta identitária de quem quer chamar a atenção para si, como se nós pudéssemos aqui saltar de maneira nos vangloriando. Muito pelo contrário, quanto mais a presença de Deus, nós nos humilhamos. E Deus vai levantando o nosso coração para que a gente saiba chegar àquelas pessoas que estão lá fora, numa situação em que às vezes elas não conseguem nem expressar a dor e a necessidade das suas almas. Aí nós, o povo inteligente, que conhece a palavra, que sabe das promessas, vai acolher e aproximar-se dessa pessoa, suportando até coisas que nós não aprovamos. Por quê? Porque Deus, em Jesus, suportou. E suportou muita coisa para que Ele pudesse restaurar a nossa identidade e a nossa cidadania segundo a palavra. Meus amados irmãos,
somos seres sem paraíso, expulso, já não somos livres. Se a vida, a nossa identidade começou no paraíso e nós perdemos, nós também somos pessoas sem identidade quando perdemos Cristo. E com isso nós somos seres insatisfeitos, seres de falta de desejo, de angústia, de ressentimento. Todos nós temos ressentimentos, inclusive com Deus. Eu não tenho pastor, amém. Eu vou fingir que eu acredito. Ressentimento não é ódio, não é nada, não é nada. É um estado de existir, uma condição de existir, em que o coração ele não abriga a gratidão de uma maneira saudável a ponto de produzir cura. E com esse ressentimento ele vai matando, ele vai crescendo. Ressentimento com Deus, ressentimento com a esposa, com o esposo, com os filhos, com o pastor, com os amigos. Nós somos ressentidos, porque nós somos seres no paraíso perdido, nós somos seres insatisfeitos e nós precisamos de trabalhar esse ressentimento, porque a nobreza é o sentir. O sentir está na palavra. Tudo que é bom, louvado, louvado. Esse ressentimento não é apenas de mim. Isso está presente em nós. Quando nós somos resgatados, quando nós somos restaurados, quando nos é devolvida a nossa identidade, a nossa cidadania, nós deixamos então ser, passamos a ser, já não sermos, nós não somos mais seres de um paraíso perdido, mas nós somos agora já pessoas com um destino, uma realidade que transcende a nossa compreensão até pela fé que temos, uma fé que foi nos dada pela graça de Deus. Nós não conseguimos adentrar profundamente nisso, mas quando vamos na palavra e damos ouvido à palavra, essa palavra nutre, alimenta a nossa alma e nos enche de poder, de graça. Maravilhas acontecem na nossa vida e tudo muda no nosso ambiente, na nossa história. Porque quando nós estamos resgatados, quando nós estamos novamente cidadãos com direitos adquiridos, não por méritos nossos, mas pela graciosidade de Deus, nós vamos então para a palavra, e nesta palavra nós encontramos então Filipenses 3:20, os irmãos estão lembrados que está escrito lá? A nossa pátria não é daqui. É por isso que temos muito sofrimento, irmãos. O trabalho de Deus na nossa vida, Ele restaura a nossa identidade, nos devolve a cidadania, reduz o nosso sofrimento, porque nós vamos aprender a lidar com os nossos ressentimentos, porque primeiro nós vamos agradar todo mundo. Eu não consigo agradar a expectativa que minha esposa tem de mim, que eu tenho dela, lógico que não conseguimos suprir. Isso cria, a não ser que está muito perfeito aqui, né? Filhos também. De vez em quando eu encontro pessoas falando, mas leva lá no céu, o marido e leva lá no céu a mulher. E a gente tem uma tendência, às vezes, a ocultar ressentimento, esses ressentimentos ocultos é que matam. Porque nós não aprofundamos uma reflexão, uma busca de uma compreensão, porque nós deixamos de entender que realmente nós não somos seres plenamente satisfeitos, ainda que a gente conheça a palavra de Deus que diz: digo essas coisas para que em mim vocês encontrem a paz. No mundo tereis muitas aflições, mas eu venci o mundo. Jesus dizendo: eu digo isso para que vocês tenham a minha alegria completa. Ora, irmãos, nós somos felizes com Jesus, amém? Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui por causa de uma decisão
realidade que envolve toda a nossa vida, toda a nossa realidade, toda a nossa expectativa. Agora nós temos que trabalhar isso. Esse trabalho é compreender aquilo que a palavra nos traz. Em Filipenses, irmãos, nós temos a palavra dizendo 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma promessa de restauração, irmãos, que é uma coisa mais linda da compreensão bíblica, teológica e relacional com Deus. E quando a gente começa a compreender isso, irmãos, a vida amplia o sentido com Deus e com a igreja, mesmo com os irmãos. Quando Abraão foi começar a restaurar, Deus começou a restaurar a sua identidade, e que Deus disse: você vai sair daí, vai para uma terra que eu vou te mostrar. O mais importante não era para onde ele ia, não, era com quem ele ia, amém? Era o relacionamento dele com Deus. Deus chama você, está no relacionamento. Eu não congrego aqui, mas congrego outra igreja, amém? O relacionamento seu não é eclesial, ele é pessoal, individual, um compromisso com o reino, e você reflete, você é um sal do mundo, onde você estiver, amém? A vida de Jacó também era um relacionamento, todo esse processo levando as pessoas a entenderem que na restauração da identidade e da cidadania estava uma grande realidade. As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentadores, mas a presença de Deus, irmãos, na nossa vida é algo que torna tudo na nossa vida lindo. Lindo, lindo, lindo. Nossa história é marcada por falhas, nossos problemas, o esforço, nossas lutas, tudo está ali, porque Deus está presente. E nós sabemos que Deus é fiel, amém? Deus é fiel. E para finalizar, irmãos, finalizar eu quero ver. Pois muitos andam entre nós, os quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o vento, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Temos que investigar o nosso coração. Ele está aprisionado das coisas terrenas. No capital de religiosidade, na relação com Deus, pode ser aplicado a generosidade que Cristo tem conosco. Nós vimos hoje no estudo dos homens aqui na classe. A má compreensão é uma loucura. O homem foi perdoado porque ele devia, na estimativa brasileira do nosso professor Luiz Fernando, hoje seria mais de 200 bilhões de reais, é isso? 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais. Aquele homem já tinha sentença, o patrão disse: olha, o Senhor, eu vou ver seus filhos, sua mulher, todo mundo. Mas ele suplicou, reverentemente ajoelhou, pediu perdão, e ele foi perdoado da dívida. A má compreensão, a má interpretação, a profunda relação com aquele que nos perdoou, pode desaparecer. Mas quando sabemos que somos perdoados, não há pecado que marca a nossa vida. Porque o sangue de Jesus tem poder, amém? O sangue de Jesus tem poder. Mas aqueles que se inclinam para o pecado não sabem perdoar. Aquele homem foi e oprimiu o que devia
100 dias